Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 31 de outubro de 2024, são 2 horas da tarde aqui em Kiev, por volta de 9 horas da manhã no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, acabei de chegar em Kiev, já tomei um banhozinho, descansei, vou gravar o vídeo, depois vou descansar. Ainda tem que arrumar umas coisas por aqui, mas tá tudo bem. Atrasou um pouco o meu voo de Portugal para a Varsóvia, e com isso meu cronograma ontem ficou todo bagunçado, né? Tive que gravar um vídeo meio que às pressas na estação de trem, lá estava uma barulheira infernal, por isso que ficou terrível o vídeo de ontem, mas eu achei importante pelo menos ter o vídeo, né? De forma que eu vou hoje falar novamente as coisas que eu falei no vídeo de ontem, porque o vídeo de ontem realmente estava uma coisa lamentável, né? E vamos dar a situação de hoje também, que não tem grandes novidades, tá? A verdade é essa. E a partir de amanhã volta tudo ao normal, a gente já pode fazer os vídeos no tamanho correto. O quarto de hotel aqui é tranquilo para gravar, dá para ficar muito bacana o padrão dos vídeos aqui, né? De ontem para hoje, os russos fizeram mais um ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia. A Ucrânia respondeu aqui atingindo alguns pontos na retaguarda russa. Na linha de frente continua basicamente a mesma coisa que a gente viu ontem, ou seja, os ucranianos estão avançando aqui na região de Vovchansk, estão retomando áreas de Vovchansk, enquanto os russos estão avançando aqui nessa região aqui de Selidov e Pokrovsk, né? A gente tem algumas observações que os soldados ucranianos fizeram aqui sobre a gravidade da situação aqui, né? Parece que os russos conseguem saber quando os ucranianos vão fazer a rotação de tropas. Existe algum vazamento acontecendo nos soldados ucranianos, porque esses últimos ataques que os russos conseguiram avançar foi justamente nessa situação, né? Bom, com relação ao ponto de vista diplomático, vocês sabem, o Zelensky ontem fez um rant, né? Fez uma reclamação do Biden dizendo que, poxa, não entregaram tudo que prometeram, só 10% do que foi prometido, e a negociação do Tomahawk vazou, né? E já vazou com um não e não sei o que lá. E tem muita gente chateada com o Zelensky porque está dizendo que o Zelensky está atrapalhando o Biden no momento da eleição, né? E eu não sei não, tá? Eu sempre tive essa ideia de que, eu já falei outras vezes aqui, ok, o Biden, os Estados Unidos ajudou a Ucrânia, ninguém questiona isso, mas sempre ficamos com a dúvida assim, será que o Biden não ajudou realmente o que precisava? Será que o Biden também não está contido nessa história, não está jogando do lado do Putin, né? Porque o pessoal adora culpar o Trump de ser aliado do Putin, mas o Biden, se você olhar o histórico de conversas dele, o histórico de ações dele, eu não sei não, hein? Bom, enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos fizeram um ataque com 43 drones Shahid, nenhum deles atingiu o alvo, 40 foram derrubados, seja pela artilharia antiaérea, seja por guerra eletrônica, e outros 3 voltaram para a Rússia, ou seja, nenhum atingiu a Ucrânia de fato. Mas teve vários mísseis balísticos que sim causaram dano, principalmente o Iskander-M, ou o equivalente norte-coreano dele, o KN-23, foram 4 mísseis que atingiram coisas na Ucrânia, e dos mísseis de cruzeiro, o Ra-59 e 69, os russos lançaram 8 e só 2 foram derrubados pelos ucranianos, né? De qualquer forma, nada significativo atingido de ontem para hoje, né? Bom, a gente falou sobre esse caso aqui ontem, mas como eu estou repetindo o que eu falei no vídeo de ontem por conta de clareza, pegou fogo no Instituto de Construção de Máquinas Especiais perto de Moscou, né? Um instituto que produz uma série de peças que são usadas pela indústria bélica e indústria de mísseis, indústria espacial dos russos, né? Não sabemos se foi um ataque ucraniano, se foi sabotagem ou se foi apenas um acidente, mas um grande incêndio por lá, né? Além disso, alguns dias atrás a gente falou sobre esse incêndio aqui na escola militar da Chechênia, né? Uma escola recente que foi inaugurada há pouco tempo ali na Chechênia. E o que a gente ficou sabendo ontem, que eu falei no vídeo de ontem, mas eu acho importante deixar claro aqui por conta de clareza, é que, na verdade, parece que isso foram o pessoal do Daguestão que fez esse tipo de ataque, tá? Não foi a Ucrânia que atingiu essa escola militar na Chechênia. A Chechênia fica aqui e o Daguestão fica aqui do lado, né? São duas repúblicas que fazem parte da Rússia, mas são de maioria muçulmana,
e tem alguma briga entre elas, mas nada tão aberto. Mas como eu tenho falado para vocês, já há alguns dias, algumas semanas, a gente nota que os ânimos estão exacerbados na Rússia, né? Com o Putin fraco lá no poder, as lideranças regionais voltaram a brigar com muita força, os chechenos já fizeram isso, outros lugares da Rússia também estão arrumando esse tipo de confusão, ou seja, esse ataque aqui, esse incêndio aqui que teria sido feito pelo Daguestão, ou por pessoas do Daguestão, tá? Não necessariamente o governo do Daguestão, pode ter sido algum rebelde do Daguestão, alguma coisa assim. De qualquer forma, é algo que vai nessa mesma linha, né, apontando para a deterioração da capacidade de comando do Putin lá na Rússia e o aumento dessas brigas internas por ali. Bom, além disso, há alguns dias atrás a gente apontou um ataque ucraniano contra um depósito de armamento russo em Luhansk, né? Então, Luhansk, nessa região aqui temporariamente ocupada pelos russos na Ucrânia, e a informação que a gente tem agora é justamente um mapa que mostra, esse aqui é a instalação dela, essa instalação aqui, e foi realmente totalmente dizimada com o ataque ucraniano aqui nessa região, né? Excelente notícia para a gente ter a confirmação do sucesso do ataque ucraniano de alguns dias atrás, né? Bom, na linha de frente continua os russos tentando avançar com muita força ali na região de Pokrovsk e perderam mais um monte de blindados. Isso daqui é uma estrada, que são todos blindados russos, destruídos ali na tentativa de tomar Kurahove. Kurahove é perto ali de Pokrovsk, na verdade é nessa região aqui. Kurahove é essa outra cidade aqui, é uma cidade muito importante, sem dúvida. Pokrovsk é aqui e os russos estão tentando avançar com muita força por aqui, né? Na linha de frente, de forma geral, a gente teve boas notícias ali em Volchansk, na região de Staritsya, nessa região aqui, ó, mais aqui em cima um pouquinho. Staritsya, essa cidade aqui, ela foi totalmente livre dos russos, tá? Os ucranianos limparam, já tinham retomado uma parte dela, retomaram toda essa cidade que tinha sido tomada pelos russos aí alguns meses atrás, né? Então a boa notícia ucraniana aqui é essa. Agora a gente tem a má notícia ali na região justamente de Kurahove, né? Na região de Kurahivka. Kurahivka é pertinho de Kurahove, aqui, ó, nessa região que a gente estava mostrando aqui. Kurahivka é essa cidade aqui, que já parece até tomada pelos russos, ó, e Kurahove aqui, né? Então a gente tinha informação ontem que os ucranianos estavam justamente saindo da cidade, abandonando a cidade para proteger Kurahove aqui. Isso é uma má notícia, porque essa era a última cidade perto, antes de Kurahove, se você olhar aqui no mapa. Kurahivka aqui, agora Kurahove está aqui, ó, não tem mais nada aqui. Tem pequenas cidades aqui, pequenas vilas, mas isso daqui certamente é incapaz de oferecer resistência aos russos, né? Vamos ver por quanto tempo os ucranianos conseguem manter aqui Kurahove. Evidentemente é importante para evitar um avanço russo aqui em direção à fronteira com Dnipro, né? Está chegando perto da fronteira de Dnipro aqui. Ainda tem muita coisa, tá? Essa área toda que os russos tomaram aqui, se você olhar no mapa, é bem pequena no final das contas, mas é inegável que se continuar nesse ritmo, né, continuar com esse avanço, e aqui em Pokrovsk os ucranianos interditaram a cidade, tá? Civis têm que sair da cidade de Pokrovsk. Ainda não está sob ataque direto, mas como vocês podem ver, os russos estão chegando. Muito em breve ela vai se tornar mais uma daquelas cidades de linha de frente que é totalmente destruída, infelizmente, né? A gente tem informação aqui de um voluntário que está lutando ali na região de Kurahove, e ele fala que o problema que teve para a queda de Selidove, bem como na região de Vuhledar, né? Você lembra, alguns dias atrás, agora os russos tomaram aqui Selidove e alguns dias atrás avançaram bem aqui nessas três cidadezinhas aqui, ó. Bohoyavlenka, Novoukrænka e Shakhtarsk. Essas três cidadezinhas foram tomadas meio que de surpresa pelos russos, né? E segundo ele está dizendo aqui nessa thread dele, o motivo foi o mesmo. Os russos atacaram no meio de uma rotação de tropas ucranianas. Como que os russos sabiam que isso estava acontecendo é um problema, né? E a forma como está acontecendo na linha defensiva ucraniana, isso indica que tem falhas ali, está acontecendo alguma falha nesse processo para os russos conseguirem alcançar com tanta velocidade esses avanços, né? Bom, falando sobre os mapas do Pulev-Volan de ontem, tá? Então a gente tem aqui o final da captura de Selidove, né? Os ucranianos que ainda lutavam em Selidove já recuaram ontem, então os russos já tomaram totalmente Selidove. Isso é uma coisa muito ruim, como eu falei, permite que os russos ataquem Pokrovsk pelo sul. Aqui a gente tem justamente o início do ataque contra Kurahivka.
aqui próximo de Kurakhove. E, de novo, no mapa lá já está dizendo que já está totalmente tomada pelos russos aqui. Isso aqui foi o mapa de ontem, tá? E aqui o avanço ali na região de Vuhledar, né? Os russos têm avançado mais por aqui, uma preocupação grande nessa situação. E de hoje tem mais alguns mapas do Polé-Volán aqui, mas os de hoje não trazem grandes novidades. Aqui na região de Kupiansk, né, ali em Pichany, mais uma vez os russos não conseguiram avançar ali. Aqui mostra Kurahiva novamente, já totalmente tomada pelos russos, como a gente já viu no outro mapa ali. E aqui é só uma correção no final das contas, não mudou grandes coisas aqui no avanço ao sul aqui de Vuhledar, né? Então a situação está ficando complicada para os ucranianos ali em Kurakhove. Isso não é um desdobramento interessante e parece ter incluso algum erro por parte do comando ucraniano aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a presença de norte-coreanos e coisa e tal, mas diz que não sabe ainda onde eles estão, tá? Que não sabe se já estão na linha de frente de fato, né? Agora, tem justamente algumas questões aqui importantes do ponto de vista diplomático. Uma coisa é a entrevista que deu a Yulia Navalny, né, que foi a mulher do Navalny, que morreu na prisão lá na Rússia. Ela é considerada hoje uma líder opositora russa e ela falou numa entrevista que ela é contrária a envio de armas para a Ucrânia porque, embora ela concorde que foi a Rússia, foi o Putin que iniciou essa guerra, essas armas estão matando russos, né? E é lógico, o pessoal ucraniano e quem é a favor da Ucrânia está criticando muito ela por isso, mas a gente tem que lembrar também que se ela vai ser uma líder de oposição da Rússia, né, ela tem que pensar nisso também, né? Ou seja, eu entendo o que ela está fazendo aqui. É complicado exigir dela esse tipo de posicionamento nessa hora, né? Ela tem que manter algum apoio na Rússia se pretende que alguém substitua o Putin, alguém mais ligado ao Ocidente. Então, eu continuo não gostando da Yulia Navalny, não gostava do Navalny também, mas o fato é que eu concordo que pedir que ela fosse a favor do envio de armas para a Ucrânia é querer demais no final das contas, né? Bom, a gente falou ontem também que havia um acordo mediado pelo Catar em que a Rússia e a Ucrânia estariam discutindo o fim de ataque na infraestrutura de energia dos países. Então, seria para os russos não atacariam mais a infraestrutura elétrica ucraniana, em troca os ucranianos não atacariam mais a infraestrutura de energia russa, né? Mas, segundo informações aqui, o Kremlin diz que não tem nada disso não, que não vão fazer, não tem acordo nenhum nesse passo, né? Eu não duvido disso, acho pouco provável que exista algum acordo nesse sentido no final das contas, e mesmo que houvesse, quem garante que os russos iriam cumprir, né? Bom, agora uma coisa curiosa aqui é esse vídeo que foi liberado de um suposto norte-coreano reclamando que o lugar onde ele estava com os outros norte-coreanos ali teria sido bombardeado. E aqui, ó, tinham 40 de nós lá e todos estão mortos, eu fui o único que fiquei lá. Os russos forçaram a gente para atacar e coisa e tal, mas o inimigo nos cobriu com artilharia e drones e não sei o que lá. Bom, o pessoal aqui fala que não sabe se é verdadeiro esse vídeo, tá? Esse vídeo pode ser propaganda, no final das contas, da Coreia do Sul, né? Mas vamos ver aí qual que é. De qualquer forma, é uma propaganda eficaz nesse caso aqui, né? Agora, uma coisa mais um problema que nós temos, o Austin Powers está falando aqui que os Estados Unidos está empregando todos os métodos possíveis para garantir que a Coreia do Sul não ajude a Ucrânia. Os Estados Unidos não querem que a Coreia do Sul ajude a Ucrânia. Olha o que eu estou falando para vocês. A situação está ficando complicada, esse negócio, né? O governo Biden está muito estranho nessa história. Quem está falando isso daqui, ó, é o Jay em Kyiv. Esse cara aqui é um americano que está aqui na Ucrânia, aqui em Kyiv, e ele é totalmente democrata, totalmente a favor do Biden, totalmente contra o Trump. Mas ele está colocando aqui que está realmente preocupante essa situação. O governo Biden está agindo de tal forma que não dá para entender que tipo de apoio é esse que está dando aos ucranianos, né? Bom, ontem, a gente falou do hunt do Zelensky de ontem, né? Mas teve mais coisa, né? Aqui, o Zelensky disse que a Ucrânia conseguiu conversar com a Polônia para a Polônia proteger uma instalação de gás ucraniana no oeste da Ucrânia com armas polonesas, né? A OTAN não deixou, os Estados Unidos na OTAN proibiu a Polônia de fazer essa proteção de ativos ucranianos ali no Ocidente. Ou seja, nós temos boas relações de vizinhança com a Polônia e eles nos apoiam e existem várias coisas. Por exemplo, tinha uma instalação em Stry que
precisa, né, a Ucrânia precisa do suprimento de gás, principalmente no inverno, e havia o acordo para a Polônia proteger essa instalação que é próxima da fronteira. E o que impediu isso? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que não poderiam, porque isso poderia comprometer a OTAN. Ou seja, é uma coisa complicada isso daqui, né? Ontem vocês lembram que teve a questão do Tomahawk, né? A gente ficou sabendo pelo jornal New York Times que o Zelensky tinha pedido mísseis Tomahawk para os Estados Unidos e os Estados Unidos tinham negado isso. Só que a gente ficou sabendo depois, o Zelensky falou que, olha, era uma coisa confidencial, era uma informação confidencial que estava se discutindo entre a Ucrânia e a Casa Branca. Repara, ele não falou o Pentágono, ele não falou o Departamento de Defesa americano, era a Casa Branca, o Biden. Como entender essa mensagem? Ou seja, era algo confidencial que estava sendo discutido, o pessoal não apenas vazou para a imprensa, como vazou para a imprensa dizendo que ia negar isso daí, né? E como é que eu posso entender essa mensagem? Isso não é algo que não... Como é que a gente vai ter parceria se não existe uma guarda de confidencialidade do que está sendo negociado, né? Ou seja, é uma coisa realmente que... o que o Biden está fazendo nesse momento é muito estranho aqui. A Ucrânia recebeu apenas 10% do pacote de ajuda aprovado pelo Congresso, né? E lembra que durante aquela conversa toda que os republicanos no Congresso estão impedindo a Ucrânia de receber ajuda, lembra do pessoal falando isso? E eu falei isso, o David D falou isso também, que não, se o Biden quisesse, o Biden poderia ter mandado ajuda. Ele tinha ainda autoridade para mandar ajuda nesse período antes da aprovação do Congresso, né? O Biden não mandou. Ficou esperando o Congresso, por quê? Porque queria colar nos republicanos essa questão de que a ajuda, eles estavam do lado da Rússia e que o Biden queria ajudar a Ucrânia, mas não conseguia e coisa e tal. Só que o fato é que acabou sendo aprovado isso no Congresso e aí o Biden só entregou 10% do que havia sido aprovado, né? É uma coisa que está muito estranha isso daí. Agora, o que aconteceu? O Bandeira Fella, que é um outro americano aqui também, que está aqui em Kiev também, e que é democrata também, ele está meio chateado com isso. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, existe desapontamento nessa raiva do Zelensky, né? Não é a hora certa, não é o tom correto e certamente não pinta uma imagem correta do que está acontecendo, né? Criticar a administração Biden de forma tão feroz e pela primeira vez em semanas antes da eleição faz com que pareça que a Ucrânia está apoiando Trump e ponto. Olha só a situação do cara, né? E é o que eu falo, o cara está chateado. Os democratas estão chateados porque eles veem que não, a Ucrânia é uma questão democrata, o Trump é um ativo russo, não sei o que lá. Eu sempre coloquei isso em dúvida, tá? Eu sempre falei para vocês, eu não sei não, eu acho muito estranho o Putin ter invadido a Ucrânia sem ter um acordo com o Biden. A minha impressão é que o Biden meio que deu um ok para o Putin fazer isso sim, tá? A gente nunca sabe, né? É sempre um jogo de se. Mas eu não duvido disso não, tá? Lembra, o Biden tinha muito receio com relação às questões do filho dele aqui na Ucrânia, talvez ele quisesse apagar isso da história, né? Não sei qual foi a ideia do Biden. A impressão é que dá é que o Biden só ajudou a Ucrânia porque ele não tinha alternativa, quando a coisa ficou realmente sem alternativa. E é verdade, ajudou a Ucrânia, não vou negar isso, mas eu não sei se o Biden estava tão a favor da Ucrânia assim nessa história toda não, hein? Enfim, o que ele está colocando aqui, ó, o pessoal reclamando aqui da quantidade de coisas que são contra a Ucrânia, né, do Biden contra a Ucrânia, e aí ele coloca aqui, ó, aqui é o problema, escolher lado entre democratas e republicanos uma semana antes da eleição não é o movimento mais esperto. Não sei não, meu amigo, pode ser um movimento mais esperto se o Zelensky já estiver fazendo as contas de que o Trump vai ganhar essa eleição, né? Talvez seja realmente o movimento mais esperto nesse caso. Eu não sei, tá? Eu acho que o Zelensky falou isso justamente por conta da verdade, de ser a verdade. O Biden tem arrastado o pé na ajuda para a Ucrânia e isso está chegando numa situação que está comprometendo a segurança da Ucrânia, né? O David D, que é outro que sempre falou sempre criticou muito o Biden com isso, ele é republicano, ele não gosta do Trump também, ele disse que não vai votar essa eleição, mas que esse negócio de achar que o Biden é melhor para a Ucrânia, isso daí é lorota no final das contas, e ele está reclamando aqui que outra coisa, a Raytheon, que é uma grande indústria armamentista americana, não está nem trabalhando com excesso de trabalho, não está nem com muitas ordens nesse momento, já era para estar com tudo encomendado, com aquele dinheiro todo do Congresso aplicado para comprar novas armas e não sei o que lá, e o Biden simplesmente não passou as ordens para as empresas americanas, ou seja, o que está havendo? O que o Biden não quer o resultado disso? Porque o Biden não quer a vitória da Ucrânia, né? Eu acho que tem coisa muito estranha nessa história aí, tá?
Eu não sei não, eu sempre tive a ideia desde o início que o Biden estava metido nisso daí. Ele só passou a ajudar a Ucrânia depois, quando se viu obrigado pelas circunstâncias, né? Porque ficaria feio para ele fazer de outra forma, né? Lembra quando ele ofereceu para o Zelensky uma carona? Talvez fosse esse o plano desde o início, né? Ele falou com Putin: Putin, pode atacar aí que eu vou convencer o Zelensky a sair da Ucrânia, você invade a Ucrânia e resolve os problemas lá da Burisma com o Hunter Biden e coisa e tal, e pronto, a gente resolveu o problema. Você ganhou um país que você queria conquistar e eu ganho tranquilidade para não ter mais acusações de corrupção contra o meu filho. Foi isso que aconteceu? Não sei. Mas realmente nunca encaixou na minha cabeça esse negócio da invasão russa da Ucrânia. Não tinha motivos para fazer isso. Não faz sentido. A gente sabe que a Rússia se ferrou nessa. A Rússia está totalmente quebrada nisso. O que faria sentido nessa situação? Justamente se ele tivesse tido uma sinalização do Biden de que não haveria interferência no primeiro momento. Se tivesse dado certo o plano inicial de tomarem Kiev rapidamente, olha só como é que seria totalmente diferente a história e pode muito bem, muito possivelmente, o Biden estar realmente do lado dessa história aí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, se a Raytheon está desocupada lá nos Estados Unidos, a Rheinmetall, que é a indústria bélica, a principal indústria bélica alemã, está já construindo a empresa dela aqui na Ucrânia, né? O Putin ameaçou, falou que era um alvo legítimo, que ia atacar a fábrica da Rheinmetall na Ucrânia, e eles falaram que pode vir, como é que é o PAFO que eles chamam, né? Fuck around and find out. Ataque é para você ver, né? Por quê? Porque muito do equipamento bélico russo depende ainda de peças alemãs e produzidas na Alemanha, né? Então a Rheinmetall tem como retaliar a Rússia de forma bastante significativa. Bom, outras boas notícias, a gente já falou ontem, mas vamos repetir aqui. A França decidiu equipar mais uma brigada na Ucrânia. Já tinha equipado uma brigada inteira, decidiu equipar mais uma. Os Estados Unidos vão mandar 2.000 Humvees, né? Esses jipinhos rápidos aqui blindados, que são muito bons. A Noruega está alocando 1,4 bilhões de... Eu não sei como é que se chama o dinheiro da Noruega, mas isso dá mais ou menos 118 milhões de euros, o que é uma boa grana para transferir uma outra Patriot para a Ucrânia. Excelente notícia isso. A Croácia vai mandar 30 tanques M84, que são tanques ainda de fabricação soviética. Já são tanques mais antigos, mas de qualquer forma são ótimos para a Ucrânia, porque não precisa ensinar ninguém a usar, é tudo o padrão que eles já estão acostumados a usar. E também a Suíça está revisando o seu banimento de reexportação de armas para a Ucrânia, ou seja, se ela permitir isso, isso pode ser um aumento enorme de coisas, porque a Suíça tem uma indústria bélica muito forte, né? E como ela não permite que armas sejam reexportadas para a Ucrânia, isso proíbe um monte de transferências que poderiam acontecer. Tomara que isso avance a partir daqui. O Zelensky está negociando por conta própria com a Hungria um documento bilateral para resolver questões sobre a entrada da Ucrânia na OTAN e também falando com os líderes locais na Transcarpátia, né? Ou seja, existe uma disputa entre a Ucrânia e a Hungria na região da Transcarpácia. E, bom, o Zelensky está negociando isso daí. Há uma acusação da Hungria de que a Ucrânia proíbe a língua húngara na região, né? E não é verdade isso, mas enfim, estão chegando a algum acordo nisso daí, né? Bom, além disso, a Ucrânia planeja mobilizar mais 160 mil pessoas para chegar a 85% de completude nas forças, né? Para não ficarem faltando forças nas brigadas que existem hoje. Isso deve ficar, eles esperam fazer isso até fevereiro de 2025. Bom, a situação econômica na Rússia continua deteriorando, os índices dos bonds, né, dos títulos governamentais, caiu abaixo de 97, só caindo os títulos governamentais. O Putin assinou uma lei aumentando o limite de déficit russo para 1,5 trilhões, não foi dada nenhuma explicação para isso, mas o fato é que simplesmente a Rússia está perdendo dinheiro para caramba, não tem outra alternativa, né? E isso pode já estar começando a afetar até a capacidade de produção bélica russa, né? A capacidade russa de construir BMPs, né, blindados de apoio à infantaria, diminuiu, está diminuindo agora, chegou a um máximo e está diminuindo agora, né? Ou seja, eles estão vendo aqui várias plantas de modernização e recuperação desses veículos e elas não estão conseguindo mais produzir, né? Dá para ver também aqui a quantidade de veículos desses que estão sendo perdidos todo mês.
A gente já viu que tanques o pessoal tem parado de usar mesmo por ser menos útil, né? O blindado é muito mais útil, esses blindados de apoio à infantaria, muito mais úteis do que tanques. Os ucranianos têm feito isso também, usado muito mais o Bradley do que os Abrams, né? Mas ainda é muito usado e os russos estão perdendo bastante disso daí. Se eles não estão conseguindo mais produzir esses blindados, eles vão ter problema muito em breve, né? Outra coisa curiosa na televisão russa é que os principais programas de discussão da guerra da Rússia com a Ucrânia estão perdendo audiência na Rússia, né? Parece que o povo russo meio que cansou da guerra, não tem assistido mais, não tem dado mais audiência para esses programas, né? Isso é um mau sinal para o Putin, né? Porque significa que qualquer efeito positivo que ele tivesse em termos de política já passou com essa guerra. Daqui para frente é só piorar a situação, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.